Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos início a mais uma aula, a aula de número 7, que traz como tema José, fé em meio às injustiças. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis, capítulo 37, versículo de 1 ao 11, onde vamos contar a história bíblica de José, os seus sonhos, os seus irmãos, a sua túnica, os seus patrões, desde o seu pai até Faraó. Também nós vamos ver como Deus foi soberano, para que através de meias circunstâncias, Deus pudesse levar José até o Egito. Uma coisa que ele proibiu para Isaac. Agora, por ordem divina, não somente José por seus sonhos, tudo por projeto de Deus. Até mesmo Jacó, Deus disse a ele: não temas em descer ao Egito, porque Deus haveria de agora tentar salvar a família de uma grande fome generalizada, tanto no Egito como nos seus lugares vizinhos. Então tudo se iniciou aqui em Canaã, onde um dos filhos de Jacó foi vendido como escravo até o Egito. Então há uma trajetória e é uma descida. Então José, ele foi vendido ao Egito. E aqui nós vemos, irmãos, uma história muito profunda, aonde a nossa Bíblia, na nossa leitura bíblica em classe, vocês podem ver aí, no versículo de número 3, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então nós vemos logo de início que José era muito amado do seu pai. Então, o motivo agora para o ódio dos seus irmãos eram 4. 1, 2, 3, 4. Então, o ódio dos seus irmãos. Primeiro, o pai amava muito a José. Então, Deus dos altos céus já tinha projetado que José fosse governador no Egito. Mas agora, Jacó, ele utiliza o seu amor para mostrar exatamente que José, entre os seus irmãos, é amado. Mas José, meus irmãos, assim como todos nós que cremos em Jesus, somos amados do Pai. E por esta razão, somos odiados pelo mundo. Foi Jesus quem falou. Jesus falou que nós seríamos odiados por todos, por causa do seu nome. Mas nós não temos culpa de sermos odiados. Mas é apenas um projeto de Deus, para que através do seu Filho, viesse morrer na cruz do Calvário e salvar a toda a raça humana. Então José, ele foi odiado primeiro por causa que seu pai o amou. Assim como nós vemos entre 12 apóstolos, discípulos de Jesus, um entre eles, João, o apóstolo do amor. É verdade que na trajetória entre os seus discípulos, João amava mais do que todos os outros. Foi Jesus quem disse a Pedro, porque Jesus queria que Pedro também o amasse. E quando Jesus disse a Pedro: tu me amas, e depois ele disse: tu me amas mais do que este, Jesus estava se referindo ao amor de João. Então, Jesus quer que todos nós o amemos, assim como João o amava, o apóstolo do amor. Então nós vemos que, quando Jacó amava a José, isso trouxe uma discórdia muito grande. Mas eles aprenderam com essa discórdia. Por quê? Porque o pai, ele teve uma predileção. Humanamente falando, errado um pai ter predileção por um filho e não pelos outros. Mas nós vemos que
lá na frente, no final da história, quando José vai exatamente fazer o teste com seus irmãos. Jacó, ou seja, os seus irmãos diz que Jacó, seu pai, tem um filho amado, que é exatamente Benjamim. Agora, Rubem, Simeão, Judá e os seus outros não ficam com raiva, porque Jacó agora tem um outro filho, e eles agora estão ali para proteger o escolhido de Deus, Benjamim, que na história nós vamos ver que foi ele que foi negociado a fim de que eles pudessem ver novamente o rosto de José. Uma prova de que Deus, a humanidade e Jesus no meio, como mediador entre Deus e os homens. Sem Jesus não há salvação. Sem Benjamim não pode ver a face de José. Então nós vemos o seguinte, que a segunda causa do ódio dos irmãos de José era exatamente por causa dos sonhos. Sonhos estes que tiveram dois, e ele contou aos seus irmãos. Estava claro e óbvio que a interpretação seria de governo. Embora José não falasse sobre reino, sobre cetro, coroa, mas José, ao mostrar os seus sonhos, os seus próprios irmãos interpretaram. Então, a interpretação dos seus irmãos também causaram ódio neles, tanto os sonhos, assim como também a interpretação própria deles, que ali estavam se tornando inimigos de José. E nós vemos que, mais uma coisa, eles tinham ódio de José por causa das suas palavras. Isto é, as palavras de José, que incomodava desde o início, porque José foi colocado ali como exatamente um fiscalizador dos seus irmãos. Levava a notícia aos seus pais da má índole, do mau caráter que eram seus irmãos. Uma das coisas importantes que nós vemos nessa história, José andava só e os seus irmãos andavam em bando. Então, a santidade faz com que muitas das vezes a gente ande só. Então Jesus tinha multidões, 5.000 discípulos, 5.000 pessoas, mas nós vemos que de 5.000, nós vemos só um que pudesse ser considerado amigo de Jesus. De 5.000 nós temos 500 que viu a sua ressurreição. De 500 nós temos 120 que estavam no cenáculo, depois 70 na comissão, 12 eram os seus discípulos, 3 Pedro, Tiago e João, e o mais amoroso, João. Então, é difícil ter um amigo, aquele que você possa contar com ele. E José não era amigo dos seus irmãos. Os seus irmãos não falavam pacificamente. Eles tinham ódio de José. E José não tinha culpa desse ódio. Não tinha nenhum. Porque sonhar, foi José quem pediu o sonho. Foi José que falou com Deus antes de dormir: Senhor, me mostre os feixes, me mostre a lua, as estrelas, eu quero sonhar com isso. Não foi José. Foi Deus quem deu o sonho a José. Então, muitas das vezes nós somos culpados, nós somos odiados, mas nós não temos culpa. É apenas um projeto de Deus para a conquista de uma grande vitória. E nós vemos, meus amados irmãos, que José, ele foi vendido mais à frente pelos ismaelitas. Mas veja como aconteceu essa venda aos ismaelitas. Primeiro, os seus irmãos, ao invejarem, ao odiarem a José, eles planejaram matar
a José. Agora eu não sei se é melhor matar, jogar na cova, ser vendido pelos ismaelitas. Tudo é ruim, tudo é traição. Mas nós temos ali Rúben, que ele indicou uma cova para José ser lançado dentro da cova. Mas Judá deu uma outra ideia. Vendamos ele para os ismaelitas. Eles tinham muita raiva da túnica de José. Essa túnica que era colorida. Uma túnica com várias cores. Muito semelhante ao arco-íris. Que o arco-íris, que melhor falando, biblicamente, é o arco celeste. Quando Deus fez o pacto com Noé. E Deus disse que não destruiria mais o mundo com água. E nós vemos que, quando José foi lançado dentro da cisterna, quando seus irmãos lançaram dentro do poço, o poço não tinha água. O poço estava vazio. Deus havia prometido a Noé no pacto que não destruiria mais o mundo com água. E a túnica de José, uma prova desse pacto, que Deus agora não vai deixar a água na cova, porque José vai ser salvo das águas. Ele vai ser ferido, porque vai ser lançado em terra seca. Mas Deus já planejou uma carrada, cavalos. Nós temos aqui carros indo para o Egito. Então, José, ele foi vendido pelos ismaelitas. Veio camelos, veio carros de cavalos e foram até o Egito. E José foi vendido por moedas de prata. E eles levaram José ao Egito. E José foi junto com o quê? Dentro daqueles carros. Com bálsamo, bálsamos de Gileade, aquele bálsamo que serve para curar as feridas. O mesmo bálsamo que Jacó agora presenteou, mais na frente da história. Ele não sabia que era seu filho. Ele mandou para aquele homem que governava. Novamente José recebe bálsamo para curidas emocionais, para a cura emocionais. Então essa história é muito linda, porque nós vemos que Deus estava por trás, porque Deus era com José. E muitos não viam Deus nessa história, mas Deus estava na casa do pai de José. Deus estava na vida de José. Deus estava no cárcere com José, na cova com José. Deus estava lá sendo mordomo com José. Quando ele foi para a prisão na masmorra subterrânea, Deus estava com José. Ele exatamente deu a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. E Deus estava com José quando ele subiu até a presença do rei. Então essa túnica era somente uma das outras que viria. A primeira, a segunda, a terceira. Nós temos essa túnica ensanguentada com sangue, a túnica da mentira, a túnica que eles mentiram, dizendo que foi José quem morreu, e ali aquela túnica estava embebedada com sangue de animais, e enganou seu pai Jacó. E agora nós vemos que essa túnica, com o tempo o sangue secou, mas na sua consciência o sangue nunca havia secado. Quando eles ouviram falar que havia fome e agora só tinha mantimento, alimento no Egito, e o seu pai disse: desça ao Egito para comprar alimento, eles olharam um para os outros. A consciência agora estava acusando que Deus poderia agora revelar o oculto, e revelou. Não há nada oculto que não seja revelado. E eles olhando uns para os outros, temendo que agora a verdade viesse à tona. Então,
A segunda túnica, nós vemos quando ele já está com a mulher de Potifar. Nós podemos chamar a túnica da concupiscência. Então, essa túnica, quando ele já está no governo de Potifar, quando ele é vendido pelo ismaelita ao oficial do rei Faraó, e agora Potifar o leva para sua casa como mordomo, e ali ele cuida de todos os bens. Mas quem estava lá? A mulher adúltera, a mulher de Potifar. A mulher de Potifar coloca os olhos em José, vê que José tem uma aparência bonita, e ela tenta exatamente pegar José, mas José é fiel a Deus. José é fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. O lugar para o pecado é um lugar ermo, desértico, não público e nem social. Foi exatamente ali, ele e ela. Mas José temia a Deus antes de temer o seu senhor Potifar. José, ele tinha Deus antes de ter o seu senhor Potifar. E por essa razão, José fugiu, deixando a sua capa na mão daquela mulher. Aprendamos uma coisa. A concupiscência é o mal deste mundo. Assim como José venceu a concupiscência, então o sexo não pode ser um motivo para o pecado. Então nós vemos nessa história que, sendo a concupiscência o mal deste mundo, José é o tipo do crente que vence o mundo pela fé. Se eu e você vencemos a concupiscência dos olhos, em todas as áreas da nossa vida, onde nós estivemos, isto mostra que o mundo está debaixo dos nossos pés. Isso prova que nós vencemos todos os nossos pecados. E também nós temos a paz interior, a paz no espírito, que muitos desejam e anelam. Então, a capa ficou na mão da mulher de Potifar. A primeira na mão dos seus irmãos. E agora a terceira capa. Nós podemos chamar a definitiva. É aquela que, quando ele chega na presença do rei, ele recebe de Faraó vestidos de linho. Está escrito. E agora ele é vestido como governador do Egito. Veja a trajetória da túnica, chegando agora na definitiva, a de linho. Isso significa que Jesus teve também várias capas. Jesus, ele teve a capa que era o seu corpo, que ele era o verbo e se fez carne. Essa capa também foi ensanguentada. A princípio, ali no Getsêmani, quando ele suou sangue. Depois na cruz do Calvário, no Sinédrio, essa capa foi ensanguentada. Mas na ressurreição, ele recebe uma nova capa, uma nova túnica, o seu corpo ressurreto, mostrando que agora poderia ser comparado a um jardineiro e que suas vestes haviam sido mudadas para jardineiro. Ele tem vestes de noivo, tem veste de rei e tem veste de juiz. Jesus ainda tem guardado as vestes salpicadas de sangue, que estão guardadas para o grande dia do seu, que ele vai vir a julgar todos os homens na face da terra. Então, meus amados irmãos, quando José ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar, mas a mulher de Potifar, ela a princípio gritava para conquistar José: José, me aceite. E com aqueles gritos entre ela e José: José, eu quero você. José não aceitou. E quando José sai, ela agora vai gritar
com os gritos do adultério, com os gritos que agora vai tentar acusar e vai tentar lançá-lo na prisão e até o matar. Então José foi diferente de Sansão, porque Dalila, ela insistiu, mas Sansão persistiu. Assim caiu. Mas José não persistiu, embora houve a insistência da mulher. Ele fugiu, e a Bíblia ensina a fugir nesta circunstância. E assim José foi vitorioso, porque a fuga, em certa ocasião, é a maior arma contra Satanás. Assim como Moisés fugiu para não ser morto por Faraó e foi lá para Midian, e foi ali que Deus o levantou como pastor, como libertador. Então fuja, meu irmão, porque é a arma que você tem contra Satanás quando é relacionado à nossa carne. Então, meus amados irmãos, quando ele chega exatamente na casa de Potifar, Potifar lança José exatamente em um calabouço, uma masmorra exatamente subterrânea. E aqui tem um grande mistério que eu gostaria de revelar. Irmãos, José foi para o calabouço. Lá tinha o copeiro e o padeiro. Era um cárcere. E nessa história nós vemos o seguinte, que José interpreta dois sonhos. O primeiro do copeiro e o segundo do padeiro. Aí, o copeiro, ele é restaurado ao reino, enquanto o padeiro, ele é morto. Ele é exatamente condenado. Aqui nós vemos uma história muito parecida com a de Jesus. Nós temos Pedro e Judas. Pedro não foi restaurado e Judas foi enforcado. Então, o padeiro representa Judas. O padeiro representa Judas. E o copeiro representa Pedro. O copeiro, ele teve um sonho sobre a videira que florescia, dava uvas, ele pegava com as mãos, espremia, colocava no copo e servia ao rei. E José interpretou que em 3 dias ele seria restaurado. E foi o que Jesus fez no 3º dia da sua ressurreição, quando ele já tinha estado lá no Hades, onde tinham os justos, o copeiro, e os injustos, o padeiro. E Jesus, ao sair dali, ele levou consigo os justos às mansões celestiais, ao reino. Foi assim que aconteceu. O sonho da interpretação que ele teve, o copeiro, ele foi levado ao reino. Isto mostra o seguinte, que Deus estava no cárcere com José, e Deus era com José. E mais uma vez, aquilo que José havia dito para os seus irmãos, eu tive um sonho. Faraó também diz, eu tive um sonho. A primeira frase, eu tive um sonho, quando José disse para os seus irmãos, custou exatamente ele ser vendido como escravo. E agora, quando Faraó diz, eu tive um sonho, a mesma frase, agora tira José da escravidão e coloca no reino.
Isso é muito importante, irmãos, que nós vemos que quando José, já governador do Egito, ele agora vê os seus irmãos vindo comprar alimento por causa da fome. E José, ele pergunta sobre o seu pai e sobre os seus irmãos. Ele tem notícia de um irmão mais novo, Benjamim. Benjamim, o significado é filho da mão direita, que foi filho de Raquel com Jacó. Então, agora, José faz uma prova, mas com o objetivo, trazer toda a sua família para o Egito. Deus estava no meio, porque era ali no Egito que Deus ia fecundar o povo de Israel, que Deus ia aumentar o povo de Deus, mas só até a quarta geração. Porque Deus havia prometido a Abraão que esse povo será cativo no Egito, mas na quarta geração, quando Moisés chegar, eu vou tirar o meu povo. Então, Benjamim foi exatamente aquele que estava no meio das negociações, que dependia de Benjamim, a vida, a abundância, o ligamento dos pais com José, do seu pai com José. Então Benjamim foi quem ficou com Jacó, e 10 foi exatamente buscar comida. E quando chega lá, eles não conheciam José. Por isso que ele diz que um já não mais existe, se referindo a José. E agora José manda, fazendo aquelas provas todas, várias provas. Prova a respeito da avareza, que ele colocou o dinheiro dentro ali daquele saco, e os seus irmãos voltaram e devolveram o dinheiro. Eles passaram na prova. Prova a respeito da convivência familiar, aquela honraria mútua, se um agora defendia o outro, mesmo que fosse o mais amado do pai. E assim eles passaram também novamente pela prova, porque Benjamim agora estava no lugar de José, no coração de Jacó, como o mais amado entre eles. E agora eles não tinham mais nenhuma rivalidade, ele não sentia mais nenhum ciúme e nenhum ódio no seu coração. E José estava vendo aquilo, estava vendo que eles estavam mudados. E foi exatamente o começo para uma nova história, aonde ele manda trazer Benjamim, e Benjamim agora Jacó não quer deixar ir. Rúben tenta convencer, mas Rúben não tem caráter pela história antiga, passada, que ele teve na sua família. Somente Judá conseguirá levar Benjamim até José. Porque sem Benjamim, José não pode ser visto. Sem a santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Então, Jacó agora deixa Benjamim ir na presença daquele homem que eles não conhecia. Ele leva presente. E ali, José dá-se a conhecer a seus irmãos. Seus irmãos ficam pesarosos, mas José diz: não fique triste, porque Deus está nessa história. Foi Deus quem fez tudo isso. Foi Deus que me trouxe para aqui, para cá. E ali cumpre-se tudo que estava escrito na sua história. Os seus sonhos sobre os molhos, que os irmãos se curvam a José. Seu pai que vai ao Egito, habitar em Gósen. E nós vemos que nessa história há um final feliz. E Deus era com José. Uma das coisas que José trouxe uma negatividade foi quando ele morreu. Ele não deixou nenhum sucessor. Assim como Josué e Saul. Muitas pessoas não se preocupam em deixar sucessor, porque não é fácil. Não é só ser discípulo, mas precisa, além de ser discípulo, estar na tenda, como Josué
na tenda de Moisés, como também Eliseu aos pés de Elias. Precisa estar exatamente todos os dias perto do seu líder, para que quando ele for ali ter um sucessor. Esse é o motivo de que quando José morre, mais na frente, um outro rei se levanta que não conhecera José. Que triste essa notícia. Deus havia frutificado, multiplicado o povo no Egito, mas eles não se prepararam para colocar um no lugar de José. Mas Deus, irmãos, levanta um no meio dessa história, sem passar por Potifar, sem passar pela mulher, sem passar pela prisão, pela masmorra mediterrânea, sem passar pela cova jogada pelos seus irmãos. Deus levanta de bebê e logo joga no trono como exatamente príncipe do Egito, Moisés. Que bom que a próxima aula fosse sobre Moisés, porque Deus tirou ele como bebê e de repente lançou lá no Egito, sem passar por tudo isso. Deus é Deus, e quando Ele quer, não há quem impeça. Operando Deus, quem impedirá? Queremos agradecer a você, a Deus em primeiro lugar, por você estar nos assistindo. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Não deixe de colocar o seu joinha, isso é muito importante. Escreva alguma coisa aí no nosso vídeo. Fale que Jesus é bom. Amém. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.